Então, É verdade. nós estamos no livro de Juízes, né, Capítulo 19. 19. E hoje, queridos, vocês vão acompanhar aí a história, né, ainda do Levita, tá? Vocês estão, o Levita lá de Mica, né, que tá? Isso. E vocês vão ver uma coisa bem chocante, né? E que trazem consequências bem ruins mesmo, né? Mas, enfim, é o retrato, não podemos nem colocar identidade nada, é o retrato do que estava acontecendo para uma sociedade que estava totalmente sem Deus e sem liderança, né? Vamos lá, então, capítulo 19. Vamos lá. Juízes 19. Vamos lá, então. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém, de Judá. Interessante que o texto começa novamente, né, pastor? Parece que é um negócio de costume, né? Ele sempre está pontuando, porque o escritor aqui ele quer deixar bem claro, né, a condição da sociedade na época. Então não havia rei em Israel. não havia uma liderança, uma diretriz, né? O temor a Deus aqui, né? Eles estavam vivendo uma apostasia, né? Eles não estavam... Porque assim, uma coisa é dizer que tinha um Deus. Você vê que Deus envolvia a vida deles em tudo. Em tudo eles falavam de Deus. Mas eles estavam distantes em suas atitudes. É como aí que entra a religião, né? As pessoas falam assim, não, mas eu creio em Deus. Mas o quanto verdadeiramente daquilo que Deus, dos mandamentos de Deus estão presentes no teu dia a dia. Uma coisa é você acreditar em Deus, que Deus existe, como realmente existe. Outra coisa é Ele estar presente no seu dia a dia, no que Ele te pede que faça parte do seu dia a dia. Então, assim, ele tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Diga lá, pastor. Não, você falou, ele tomou uma concubina. Então, você veja como não estava presente a palavra de Deus na vida dele. Deus estava, mas a palavra não. Um levita jamais poderia pegar uma concubina. Quem conhece a história, né, sabe que o levita, ele cuidava do templo, as coisas do templo, e para ele, queridos, eram reservados virgens. Sim, havia umas festas anuais onde as virgens ficavam ao redor do templo e aqueles levitas que não eram casados, então eles escolhiam daquelas virgens. Observe que ele vai atrás de uma concubina. O que é uma concubina? Concubina não é esposa. Concubina é uma outra mulher, né, que satisfaz os desejos sexuais, que ele até agrega como uma espécie de esposa, né? Então, mas você veja como estavam distantes, né, do que Deus realmente espera, né, deles. Então, e olha que era alguém aqui dos levitas. E daí, claro, ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. Interessante, né? Que ele foi infiel com Deus, arruma uma concubina que é infiel com ele. É aquela coisa, o que você semeia, você colhe. Né? Detalhe. Duro que as pessoas às vezes não percebem isso, né? Ela mesma se afasta dele. Quando ela atrai ele, ela se afasta. E interessante que ele está que nem um gado, né? Atrás dessa concubina. Você vê um cara apaixonado aqui, né? Que está atrás dessa mulher, né? 4 meses. 4 meses é um bom tempo, né? Exatamente. Ele vai atrás dela lá na casa do pai buscar ela, né? Então você vê alguém que, se ele buscasse a Deus, assim, quem sabe como buscou essa concubina, quem sabe ele teria achado Deus, né? Nossa, vai atrás, né? Vai atrás. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com eles 3 dias. Todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir." Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: "Eu peço você que fique esta noite e que se alegre." Ele vai segurando, né? Vai segurando ele. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer, espere até a tarde." E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: "Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se."
Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Deixa eu só coletar alguns dados importantes, né? que passaram. Primeiro, costume, né? E ele estava, só voltando um pouquinho, ele estava lá na casa do sogro, né? E observe que lá quase passa desapercebido. Ele fica alguns dias ali e o texto fala que eles ficaram comendo e bebendo. Se alegrando, né? Eles estavam festejando, tá? Não teria problema nenhum. Se há um levita, no caso desse aqui, sacerdote, as escrituras já não tivessem pontuado que deveria ter cuidado acerca do vinho, né? das bebidas fermentadas. Então, você vê como eles já estavam assim, com princípios distorcidos. Por isso que eu falo, o pecado, que eles vão entrando assim sem que a pessoa perceba, né? Isso atrasa a viagem dele. Você veja, ele foi lá para buscar a concubina dele, era para ir, enfim, buscar, levar para cá. Não, fica ali, vai atrasando, vai provocando, protelando, enfim. E agora, né, eles já saem praticamente quase que ao final de um dia, em vez de sair de manhã para poder fazer uma viagem segura até, né, a sua casa. Eles saem praticamente ao final de um dia, que não iria dar tempo para chegar na sua casa, então já sabia disso. Tanto que os planos era ficar em alguma cidade no meio do caminho. Então observe que é tudo meio já no improviso, meio já a coisa meio sem uma direção, sem perguntar para Deus, sem oração. Você nem vê em nenhum momento aqui ele orando a Deus, perguntando: Senhor, né? É para mim buscar essa concubina? É para casar com a concubina? É para ir buscar ela? Não, às vezes até foi Deus que livrou ele dessa concubina por ser já uma mulher que não era para ele, digamos assim. Então você vê que em nenhum momento você vê ele interagindo com Deus. Em nenhum momento você vê esse levita aqui, ele buscando a Deus, tá? E agora então eles nessa viagem chegam nessa cidade, eles precisam dormir, pousar, chegam na praça, tá? E é o que a pastora acabou de dizer agora. Existia uma cultura na época, né? Quando você chegava numa cidade que você, né? Era a cultura dos hospedeiros. Então você ficava ali na praça. Você não ia bater na porta das pessoas. Alguém ia te ficava convidar. Na praça. Era costume que você via alguém esperando ali na praça, alguém convidaria você. Era honroso para quem hospeda, né? Era como se fosse um ato a Deus, você hospedar alguém em sua casa, tá? E para quem foi hospedado, uma grande bênção, tá? Mas ninguém. Por isso, e por que ele escolheu não ficar lá em Jebus? Porque Jebus, naquela época, era dos Jebuseus, que eram os cananeus. Então não era um povo de Deus. Então, poxa, nós não vamos ficar onde a cultura não é nossa. Eles não vão entender, porque é da praça, eles não vão... Só que aqui era para ter entendido. Aqui era, porque Gibeá era do povo de Benjamim. Então, da tribo de Benjamim, eles vão nos tratar bem. Mas aqui diz, ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Tá, ok. Então, que eles vão acompanhar agora o que vai acontecer a história, o que vai contar a história. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá. Os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos.
Depois lavaram os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora. E eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Gente, olha que coisa terrível. Agora sim, deixa eu tentar pontuar algumas coisas para vocês, tá? Então, você veja que aquele velhinho, né, recolhe, né, aqueles viajantes para dentro de casa. Observe que o texto fala assim, que estando eles dentro da casa daquele velhinho, né, alguns homens da cidade, algumas versões falam assim, filhos de Belial, outras versões falam homens vadios, tá? Mas acontece que eram homens daquela cidade, ou seja, da tribo de Benjamim, do povo de Deus. Exatamente. Detalhe, eles vão lá naquela casa e eles batem na casa e eles falam assim, ó, nós vimos que você recolheu as pessoas que estavam na praça, né, pessoas que estavam... ponham eles para fora que nós queremos ter relações com ele. Observe que aquele povo estava de olho já naquelas pessoas da praça. Quer dizer o seguinte, além de aqueles benjamitas estar de olho naquelas pessoas e não convidaram para suas casas, já estavam com intenção ruim, com intenção de fazer mal. Maldade. E o que eles queriam fazer senão, irmãos, uma prática, né, sodomita ou dos cananeus, que tem a ver o quê? Com a cultura da mistura que já havia no meio do povo de Deus. Porque o que acontece com a tribo de Benjamim, por se misturarem com as outras culturas, já estavam com o quê? Com hábitos. Porque esse sodomismo, essa coisa do homossexualismo, já era um hábito de outras culturas que já estavam inserindo-se na cultura deles, como algo normal. Tudo bem, não dizer que era a cidade toda, dizia alguns vadios, tá? Mas a grande verdade é essa. A ponto que no desespero ou não sabemos, mas aquele senhor, né, que acolheu, né, que hospedou, falou assim, olha, eu tenho aqui uma filha virgem. Gente, quem hoje vai, em sã consciência, vai oferecer sua própria filha virgem para dar para vadios? Não faz isso, né? Você vai para briga, você vai... É uma loucura, né? Não, né? E os homens não quererem, né? Não quererem uma moça virgem, né? Mas que queriam o viajante, ou o homem, né? Então você vê o espírito de sodomismo, um espírito terrível, que terrível é isso, né? Mas enfim, acaba que lançam para fora quem? A concubina, né? Talvez ali fizeram, tipo assim, não, manda uma primeiro, mandaram a concubina. O texto fala que violentaram essa mulher, e aí a gente vê também que talvez aquele levita não amasse tanto ela, né? Porque também não lutou por ela nesse momento, vai buscar na casa do pai, mas também, como é que entrega assim, né? Na hora que era ele ou ela, permaneceu ele, rifou ela, né? E violentam ela a noite toda, né? Ela, a ponto de, ao amanhecer, ela até consegue chegar viva, né? Ela a soleira da porta. A soleira da porta, mas ela está desfalecida, não suporta, falece, morre. Ele levanta, chama ela não responde. Na NVI não fala que ela estava morta, mas em outras versões fala que ela estava morta. Ele diagnostica que ela estava morta, põe ela sobre, né, a sua condução e levando para cá, chegando agora em casa, ele corta ela, ele esquarteja ela em 12 pedaços e envia uma parte dela para cada tribo de Israel, né, contando a história, o que aconteceu numa cidade de uma tribo de Israel, né, o que o povo de Israel fez, né, com o próprio cidadão, né, do povo de Israel,
E agora dizendo assim, então agora vocês vejam o que vocês querem fazer. Qual a atitude que vocês vão querer tomar, né? Que vocês... E queridos, e aqui acaba o capítulo 19, né? Porque o capítulo 20 e 21 vai ser o desmembramento dessa história. Mas o que eu digo para você é o seguinte, aqui a gente vê o quê? Que quando as pessoas se afastam de Deus, né? Se contaminam, né? Com as misturas, e chega uma hora que o primeiro nível de batalha é o seguinte, ela começa a ter o mundo contra ela, né? Começa a ter as coisas do mundo, começa a sofrer as coisas do mundo, mas outros níveis de batalha, não sei se o segundo ou terceiro nível de batalha é o quê? Quando ela começa a ter o seu próprio povo, a sua própria casa se voltando contra você mesmo. Eu não sei se na sua família, né? como é que tá aí as coisas, se você tá, não, eu tô aqui unido com a minha família, os meus problemas hoje são com as pessoas de fora, né? Ah, não, eu já estou tendo problema com os meus familiares. Você veja que são os níveis de batalha, entendeu? Agora, quando você está nesse nível onde os seus próprios familiares querem te matar, querem te pegar, querem te engolir, querem te comer. Os da sua tribo. É porque o nível de afastamento de Deus está muito grande. Então é hora de você voltar para Deus. É hora de você entender como um sinal que Deus está te dando que está na emergência, está entubado. E você veja ali, pastor, quando ele vai se demorando na casa, né? Isso nos mostra, assim, tem coisas que você não pode se demorar a tomar uma atitude, né? Porque o pecado, ele é assim, né? Ele vai assim, não, fica mais um pouco, não, fica mais um pouco. Ou situações, né? E se a gente vê o porquê que ele ficou demorando, porque ele ficou desfrutando de um prazer. Né? Então, assim, tem coisas que você tem que cortar pela raiz, né? Ele deveria ter tomado uma atitude, ele falou assim, não, eu vou embora agora. Eu não vou me demorar mais um dia. Você viu que ele teve muitas chances de ter ido embora. Ele teve muitas chances de ter rompido aquilo ali, de ter ido embora logo, de ter ido embora cedo, e deixou para ir tarde. Ou para quem ficou tudo aquele dia, então que fosse no dia seguinte. O sogro falou, não, fica no dia seguinte, então, né? Sim. Se fosse, já que demorou tudo aquilo, não, ele resolveu, né, sair naquele horário, né? Então não se demore a tomar as atitudes que você precisa tomar, né? Aquilo que você sabe que precisa fazer, faz logo, né? Então, gente, assim, você vê quanta coisa, assim, ainda que uma história triste, trágica, a gente não pode nem colocar e nem tirar nada, expondo a escritura. É a história que está aqui. É história. Infelizmente não tem um final feliz, né? Ela não foi livre da mão daqueles vadios, essa moça, ela realmente foi violentada, ela foi depois morta e ela esquartejada, né? Então é um crime, acho que nem hoje aí esses jornais aí que relatam crimes, né, pensariam algo como isso. Isso aconteceu no meio do povo de Deus. De certa forma hoje, queridos, talvez não desta maneira a gente vê, mas quem sabe quantas vezes nós estamos vendo hoje o próprio povo de Deus violentando, né, os seus próprios irmãos, tá? Com atitudes, palavras, esquartejando, matando os seus próprios irmãos, tá? E pior não é isso. Nós vamos ver daqui que isso aqui vai trazer uma confusão tremenda entre eles, porque quando ele manda agora um pedaço para cada tribo, vai criar um alvoroço, né? Você vai ver o que vai acontecer amanhã. Vai fazer E o que vai provocar tudo isso, tá? E é o que normalmente acontece quando se cria um problema dentro da própria casa com os próprios irmãos, e se não tem nenhum rei, nem alguém para liderar, que vai a desgraça pode aumentar. Porque a pergunta aqui é, será que parou aqui ou será que a desgraça aumentou? Será? Amanhã, né, pastor? Amanhã você vai saber. Eu preciso contar para vocês, gente. Teve uma vez num retiro de jovens que o pastor Alex foi convidado para pregar, e o pastor pregou sobre esse texto para os jovens. E para quem não conhece o pastor Alex, né? Gente, o pastor Alex levou uma chapa de MDF, fez o desenho, né? O contorno, né? No caso de uma mulher, tipo, fez o meu contorno, tipo assim, né? De uma pessoa, que nós pegamos um próprio jovem lá para fazer o contorno, né? Dessa chapa. E na hora dele entrar, na hora da mensagem, né? Ele estava fora, assim, ele entrou, gente, com uma motosserra ligada dentro do pavilhão lá, gente. E cortou a chapa na frente de todos os jovens. Tinha que deixar gravado na memória deles, né, gente? Então... Eu tenho certeza que aqueles jovens nunca mais se esqueceram
a mensagem do esquartejamento aqui da... Às vezes você tem que utilizar algumas figuras, né, para poder ajudar a pessoa a gravar, né? Mas é isso aí. Foi ótimo, gente. Gente, um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Vamos lá aqui rapidinho, né?